Antes mesmo de o tão sonhado e anunciado Fundo Soberano de Moçambique tornar-se operativo e muito antes de os projetos de exploração do gás natural atingirem sua fase de maturação, já há sinais claros de má gestão e desaparecimento de receitas provenientes da exploração da bacia do Rovuma. A revelação foi feita pelo Tribunal Administrativo da República, que no seu relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2023 lança uma bomba fiscal. 33,65 milhões de dólares norte-americanos arrecadados com gás natural simplesmente sumiram dos cofres públicos sem explicação plausível. Esse valor não é simbólico, significante, representa uma quantia que poderia ter financiado dezenas de escolas, hospitais, estradas ou programas sociais num país que ainda luta com altos níveis de pobreza e desigualdade. Em vez disso, desapareceu em silêncio, num rastro de opacidade e contradições. De acordo com o relatório, até março de 2024, havia um total de 60.589.023,82 centavos de dólares depositados na chamada conta transitória, uma subconta da conta única do Tesouro especificamente criada para receber as receitas provenientes da exploração do gás da bacia do Rovuma. Esse montante incluía 47,58 bilhões de dólares depositados ao longo de 2023 e mais 13 milhões canalizados apenas nos primeiros 3 meses de 2024. Contudo, segundo o próprio governo, que apresentou dados no relatório de execução do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado, o total arrecadado entre 2022 e março de 2024 teria sido de 94 milhões de dólares. A discrepância entre os números oficiais e os valores efetivamente depositados é alarmante. O tribunal aponta que 33,65 milhões de dólares simplesmente não constam da conta transitória, contrariando o que foi declarado pelas autoridades governamentais. O rastro do dinheiro é vago, mal documentado e não auditável. Em 2022, por exemplo, os cerca de 800 mil dólares arrecadados nunca chegaram à conta indicada. Em 2023, dos 73,36 milhões anunciados, apenas 47,58 milhões foram realmente transferidos. E no primeiro trimestre de 2024, de 20,08 milhões declarados, apenas 13 milhões foram efetivamente depositados. Os montantes restantes permanecem sem destino conhecido. O relatório é claro ao afirmar que essa diferença representa uma violação grave da lei moçambicana, que exige que a Conta Geral do Estado seja apresentada com clareza, exatidão e simplicidade. Além disso, configura infração financeira conforme os artigos 98 e 99 da Lei nº 8 de 2015, o que pode abrir espaço para a responsabilização legal de gestores públicos. O tribunal vai além ao sublinhar que as alegações de que o dinheiro foi depositado conforme prevê a Lei nº 1 de 2024, que criou o Fundo Soberano, não foram confirmadas pela auditoria. E o problema não para por aí. O Tribunal Administrativo revela uma série de outras irregularidades preocupantes: saldos fictícios registrados como receitas, omissão de valores obtidos com a exportação de gás, movimentações de fundos fora dos canais normais de execução orçamental e saldos divergentes entre os documentos apresentados pelo governo. A Direção Nacional do Tesouro e Cooperação Econômica e Financeira, segundo o relatório, também demonstrou fraca atuação junto ao setor empresarial do Estado e outras instituições públicas, permitindo que grandes somas escapassem ao controle orçamental.
Outro ponto de destaque é a constatação de que parte considerável das disponibilidades financeiras apuradas no fim do exercício econômico não se encontrava na conta única do Tesouro, mas dispersa em várias outras contas bancárias não controladas diretamente pelo Estado. Em outras palavras, há dinheiro do Estado fora do radar do próprio Estado. O mais inquietante é que essas irregularidades não são exatamente novas. O próprio tribunal observa que muitos desses problemas já foram reportados em anos anteriores, com recomendações feitas e aprovadas pela Assembleia da República, mas reiteradamente ignoradas. A sua persistência, portanto, constitui não apenas falhas técnicas, mas um desrespeito às resoluções de um órgão de soberania nacional. O relatório que será debatido nesta quinta-feira na Assembleia da República refere-se ao penúltimo ano do segundo e último mandato de Filipe Nyusi. O momento político não poderia ser mais sensível. O país vive a expectativa de uma transição de liderança enquanto tenta afirmar-se como uma futura potência energética ancorada nas reservas vastas de gás natural. Entretanto, essa promessa de prosperidade continua a ser ameaçada por práticas antigas, opacidade nas contas públicas, fragilidade nos mecanismos de controle e ausência da responsabilização. A pergunta que se impõe é simples e profunda: se o dinheiro do gás já está a desaparecer antes mesmo de o país começar a se beneficiar verdadeiramente da sua exploração, o que esperar do futuro? Num país onde a esperança por uma vida melhor está intimamente ligada ao sucesso da indústria extrativa, o sumiço de 33 milhões de dólares é mais do que um número. É um alerta, é uma tragédia silenciosa e, acima de tudo, é um teste de integridade das instituições moçambicanas. Situação que preocupa os moçambicanos e preocupa o mundo também, porque Moçambique beneficiou de quantidades de gás graças a Deus, para quem acredita em Deus, e graças ao Criador da Terra que criou recursos abundantes para Moçambique. Há pouco tempo eu falei que Moçambique beneficiou de cerca de 206 milhões de dólares na primeira remessa de gás da bacia ou da Coral Sul, gerida pela ExxonMobil, Shell, entre outras companhias, e também Moçambique. Mas agora eu trago a notícia que o Tribunal de Contas de Moçambique, o nosso tribunal, disse que foram desviados cerca de 33 milhões de meticais das receitas que ainda não começaram a pingar como deve ser para os moçambicanos. Essa notícia é uma notícia que assusta, é uma notícia que preocupa os moçambicanos, porque se nós estamos no início da exploração de gás, o que será de nós para frente, quando realmente o gás começar a fornecer bilhões de dólares para o povo moçambicano? Essa é a questão que se traz. E muitos moçambicanos já estão a se mostrar sem fé, sem esperança com o governo, o que é uma coisa extremamente grave. Nós sabemos que um dos princípios para que um Estado tenha sucesso é a confiança do povo perante esse Estado. Mas se essa confiança está abalada, a situação do país não tem perspectiva de melhoras. A questão é essa. Moçambique acabou de descobrir, acabou entre aspas, né, porque já vão anos, mas acabou de começar a sua exploração, a começar a sentir o dinheiro do gás, mas nós já vemos uma discrepância nas contas de cerca de 33 milhões de dólares. Para onde foram esses 33 milhões de dólares? É uma questão que muitos tentam responder e que o Ministério Público diz que vai correr atrás e vai tentar solucionar e responder essa questão que pode minar a confiança daqueles que estão a gerir os recursos naturais e minar a confiança naquilo que são os servidores públicos de Moçambique. Moçambique tem passado por uma gestão que às vezes coloca em xeque se realmente essas pessoas estão comprometidas com o avanço de Moçambique ou nem por isso.
É uma questão que deixa-nos preocupados, é uma questão que deixa os moçambicanos cada vez mais ansiosos, porque Moçambique já está no caminho, está quase lá. Moçambique precisa de uma gestão responsável que vai chegar no desenvolvimento, vai chegar no patamar onde merece estar. Mas nós temos que usar exemplo de países que, mesmo com recursos, não conseguiram desenvolver. Temos que se afastar desse tipo de exemplos e seguir um caminho que presta, um caminho que realmente é necessário. Devemos fazer com que esse recurso beneficie diretamente a formação do jovem, que é extremamente importante para a continuidade do sucesso deste país. Devemos fazer com que aqueles que são competentes de verdade possam ter emprego, possam assumir e gerir estes recursos. Se isso continuar, se esse dinheiro continuar a vazar, nós vamos ter mais e mais escândalos naquilo que é o recurso moçambicano, que poderia servir para pagar salários dos funcionários públicos que tanto reclamam, para construir e melhorar as infraestruturas que o Estado necessita, os moçambicanos também necessitam bastante. Moçambique deve entrar numa trilha que deve beneficiar o povo, porque o povo é que é o patrão do Estado, e o Estado deve estar para servir a população, que é importante, extremamente importante. Nós sabemos que os moçambicanos já sofreram e sofrem muito até hoje, mas esse sofrimento deve acabar, porque é necessário que esse sofrimento termine. A corrupção deve ser extinta de uma vez por toda em Moçambique, mas para isso é necessário atitudes, é necessário implementar-se aquilo que é correto para que não tenhamos esse tipo de notícias. O que você acha? Será que os recursos de Moçambique nesse caso, vão servir para poder beneficiar a população moçambicana, ou simplesmente é balela? Coloque nos comentários a sua opinião, por favor. Fique comigo, vamos trazer mais atualizações. Nós não paramos. Muito obrigado. Olhar a África é uma perspectiva africana. Tchau.